Que a graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, encha seu coração, sua vida, sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Louvado seja o Senhor. Eu quero aqui compartilhar uma palavra nessa quarta-feira, na nossa quarta profética, para o seu coração, para a sua vida. E eu gostaria muito que você pudesse fazer algumas anotações aí, amém? Nesse tempo, quando eu tenho compartilhado aí no grupo, a gente está orando, adorando, se enchendo aqui do Senhor, lendo bastante, estudando bastante. Então eu queria compartilhar com você algo que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração para a igreja nesse tempo, sabe, irmãos? Eu percebo que não é só de maneira individual que nós temos que viver, embora estejamos separados aí pelas questões do convívio social, mas de maneira coletiva, mesmo estando longe uns dos outros, precisamos nos comportar de maneira coletiva, precisamos nos comportar também na coletividade. E é por isso que eu queria ler com você uma palavra que vai jogar um pouco de luz aí nesse tempo para todos nós, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15. Mateus 15, irmãos. Deus tem uma palavra para o teu coração, para o meu coração, para nós como igreja. Mateus capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte: Então Jesus respondeu à mulher cananeia: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amém? Eu queria, em nome de Jesus, que você pusesse muita atenção nessa palavra, nessa fala, porque ela vai liberar algo para a sua vida. Como a gente está falando, essa mulher, ela era uma mulher cananeia, irmãos. Ela era das regiões de Canaã. E ela tinha um estigma, ela carregava uma maldição na vida dela. Note bem isso, ela carregava uma maldição na vida dela. Eu quero te lembrar que os cananeus, eles eram descendentes de um dos filhos de Noé. Eles eram descendentes de Cão. Cão é aquele mesmo filho que, quando viu Noé embriagado, foi contar aos seus irmãos. Ele descobriu a nudez do pai e foi contar aos irmãos o que havia acontecido. E os irmãos sem Jafé, os irmãos de Cão, os filhos de Noé, prontamente se levantaram, cobriram a nudez do pai de costas para essa nudez, para que a vergonha do pai não ficasse exposta. E quando o pai melhora, quando Noé se recupera da sua embriaguez, Noé dá uma palavra. Ele sentencia a Canaã, que era o filho de Cã. Ele libera uma sentença contra Canaã, o seu neto. E Canaã é o pai dos cananeus. De onde vem essa mulher cananeia? Essa mulher aqui, ela era estigmatizada. Se você olhar em toda a história do Antigo Testamento, você vai ver algo terrível. Todas as mazelas, problemas, tribulações que a Bíblia tem, que a Bíblia faz menção em inúmeras delas, Canaã está no meio. Os cananeus estão no meio. É um povo ruim, é um povo duro, é um povo difícil, foi um povo extremamente complicado na vida da nação de Israel. Quando Israel vai ganhar, vai tomar aquela terra lá através de Josué, vai entrar na terra. Irmãos, os cananeus sempre deram muito problema. Muito problema. Mas o interessante, irmãos, é que todas as vezes que uma bênção é liberada, ela cumpre o seu curso. Contudo, o contrário também é verdadeiro. Toda vez que uma maldição é liberada e ela encontra lugar, ela cumpre o seu curso, ela cumpre o seu trajeto. Verdade é que os cananeus, eles eram uma nação que foram estabelecidos debaixo de maldição. E essa expressão aqui de Jesus faz alusão, a um passado muito forte dos cananeus. Essa expressão aqui de Jesus libera um sentido profético muito forte relacionado à vida dos cananeus, que também espiritualmente, metaforicamente, falam dos nossos inimigos. Os cananeus são também nossos adversários. Eles são também nossos inimigos no mundo espiritual. Veja que Jesus fala a expressão: não é bom tomar o pão dos filhos
e lançá-lo aos cachorrinhos. Então a mulher cananeia diz assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Preste atenção, que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, muitos líderes passaram no reino, na dinastia lá dos cananeus. Muitos reis passaram, mas eu quero chamar a sua atenção para um deles. Vem comigo lá em Juízes, eu quero ler com você Juízes capítulo de número 1. Juízes, capítulo de número 1, vem comigo, eu quero compartilhar algo muito interessante com você nessa noite de quarta profética. A gente está longe, mas espiritualmente a gente está ligado para a glória do Pai. Juízes capítulo 1, versículo 4, diz assim: subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Ora, Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas perseguiam-nos e o prenderam. Lhe cortaram, preste atenção nisso, os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Adoni-Bezeque, ele era rei dos cananeus. Adoni-Bezeque, ele era o maioral dos cananeus, ele era o rei dessa nação. O nome Bezeque significa um lugar. Havia um lugar geograficamente falando, cujo nome era Bezeque. Adoni vem da palavra Adonai, que significa deuses, que significa senhor. Então Adoni-Bezeque significa senhor, dono, proprietário de Bezeque. Bezeque era um local que ficava dentro da terra dos cananeus. Portanto, Adoni-Bezeque, ele era o rei dos cananeus. E Adoni-Bezeque, ele tinha um hábito. Todos os reis que ele conquistava, todos os reinos que ele conquistava e os reis que ele capturava, ele não os matava. Ele fazia uma coisa: ele cortava os polegares das mãos e também os polegares, o dedão maior do pé desses homens. E isso, irmãos, era muito tremendo, porque com essa atitude, Adoni-Bezeque dizia o seguinte: haviam 70 reis naquela época, né? E Adoni-Bezeque dizia o seguinte: esses reis agora comem das migalhas que caem da mesa de Adoni-Bezeque. Então Jesus lá na frente, ele diz o seguinte para a mulher cananeia: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então ela faz menção, preste atenção, a algo que na história do seu povo, na história dela, era muito presente. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, fazendo uma alusão ao que Adoni-Bezeque fazia. Os irmãos estão entendendo? Então Adoni-Bezeque representa um governo. Adoni-Bezeque representa uma dinastia. Adoni-Bezeque, ele representa uma autoridade das trevas que quer, de alguma maneira, inoperar o nosso governo. Quando digo governo, tá, irmãos, nós estamos no tempo de política, mas eu estou falando da igreja, que quer desestruturar, desestabilizar o governo dos céus na terra. E é isso que eu queria compartilhar com você. Adoni-Bezeque, ele tinha o hábito de, primeiro, ele cortava os polegares das mãos e dos pés desses 70 reis. Primeira coisa, irmãos, que as trevas, ele quer fazer conosco. As trevas, o diabo, Satanás, ele quer nos desqualificar. Sim, você, eu, nós que nascemos com um legado, que nascemos, e quando recebemos Jesus, o Senhor dá, o Espírito Santo dá para nós, irmãos, uma unção, o Espírito Santo dá para nós uma autoridade, o Espírito Santo dá para nós a sua graça, o Espírito Santo dá para nós a sua glória. O Senhor diz para nós expulsarmos demônios, pisarmos na cabeça de serpentes
e de escorpiões. O Senhor diz para nós que nós somos a menina dos seus olhos. O Senhor diz para nós que Ele nos deu toda a autoridade. Ei, querido, deixa eu te dar uma palavra. O que Adoni-Bezeque quer fazer? Ele quer te desqualificar de rei. Ele quer colocar você debaixo da mesa dele. É isso que o diabo quer fazer com a gente. Guarde essa palavra. É isso que o diabo quer fazer com a gente. O diabo quer nos desqualificar como filhos de Deus. O diabo quer infundir um medo em nós. Não, você não pode orar por fulano. Não, você não pode pôr a mão na cabeça de ninguém. Não, você não pode profetizar. Eu quero te dar uma palavra, meu irmão. Sim, você pode orar. Você pode profetizar. Você pode declarar a vontade e a palavra de Deus. Sim, você foi ungido para libertar cativos. Aleluia! Você foi ungido para apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor, ele não está sobre você. Aleluia! O Espírito do Senhor está aí dentro, meu irmão. Você é a habitação do céu. O Espírito de Jesus está dentro de mim. Eu preciso recobrar, recapitular, trazer de volta essa unção, essa autoridade. E o diabo não quer isso. Então, quando o espírito de Adoni-Bezeque, ele toma você, ele coloca você debaixo da mesa, ele tira você de sobre o trono e coloca você debaixo da mesa. Aleluia! Eu quero te dar uma palavra. Apocalipse diz o seguinte, capítulo 3, versículo 11: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para ninguém tomar o teu governo, para ninguém tomar o teu reinado, para ninguém tomar a tua autoridade. Coroa fala de autoridade. E nesse tempo a gente está vivendo, irmãos, um momento em que a igreja, em vários dos seus aspectos, está sendo desconfigurada. Nós damos mais valia e valor ao que o diabo fala do que ao que Jesus fala. Eu tenho me deparado, principalmente no seio da nossa congregação, com pessoas amedrontadas, com pessoas que estão com medo de profetizar, de declarar, de impor a mão sobre o enfermo, de expulsar o demônio. Eu quero te dar uma palavra, meu irmão, minha irmã. Você é filho do Deus vivo. Cada um de vocês que me ouvem, você é filho do Deus vivo. Olha, Davi não tinha o que você tem, Salomão não tinha o que você tem. Daniel não tinha o que você tem, Jeremias, Ezequiel, Isaías, nenhum desses homens tinha o que você carrega. O que é, pastor? A habitação do Espírito. O Espírito Santo nunca morou dentro deles. O Espírito Santo nunca residiu dentro deles. Não, o Espírito Santo, ele reside dentro de você e de mim a partir da nova aliança. Quando você vê aqueles homens operando coisas tremendas, o Espírito vinha, ungia eles, enchia eles e depois ia embora. Aí, quando Deus queria usá-los novamente em algum âmbito, de alguma maneira, o Espírito vinha novamente, enchia eles e depois ia embora. Agora, com a nova aliança, aleluia, eu quero dizer uma coisa: o Espírito de Deus, ele mora aí dentro. Oh! O Espírito de Deus, ele mora dentro de você, ele mora dentro de mim. Então eu não posso hoje entrar debaixo da mesa de Adoni-Bezeque para mendigar migalhas. Um pouquinho da presença de Deus ali, um pouquinho da glória de Deus acolá, um dia eu fico mais feliz do que o outro. Você não é um mendigo espiritual, você não é um mendigo da graça, você é um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo. Deixa o leão rugir, meu irmão, deixa o leão rugir aí dentro, deixa a glória descer, começa a orar pelos enfermos para Jesus curar eles, começa a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Manda o medo, a insegurança embora. Ah, mas o diabo, pastor. Ah, mas o inferno vai se levantar contra mim. Parabéns, bem-vindo ao reino. Parabéns, bem-vindo ao clube. Parabéns, bem-vindo à família de Deus. Pelo simples fato de você existir, você já é o inimigo em potencial do inferno. Querendo você ou não, quando você recebeu Jesus, você já se tornou um oponente das trevas. Saia debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Saia debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Então, ele
punha reis debaixo da mesa dele. Segundo, Adoni-Bezeque cortava os polegares das mãos. Sabe o que significa isso, irmãos? Adoni-Bezeque, ele tirava daqueles homens a sua identidade. Se você vê do seu RG, na sua carteira de identidade, tem ali o polegar da sua mão direita, ou da mão esquerda, eu não sei, mas tem lá o polegar da sua mão na sua carteira de identidade. Isso significa, irmãos, que quando alguém corta o meu polegar, ele está cortando a minha identidade. Segundo, quando alguém corta o meu polegar, ele está cortando o lugar da unção. Êxodo capítulo 29, versículo 20, diz assim: imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre o dedo polegar da mão direita, sobre o dedo polegar do pé direito, e o aspergirás sobre o sangue, aspergirá o sangue, sobre o altar ao redor. Então, quando Adoni-Bezeque, ele consegue retirar o meu polegar, ele tira o lugar da unção, ele tira a minha identidade e ele tira a minha capacidade de guerrear, porque os polegares, eles eram usados para empunhar espadas e eles eram usados para retesar o arco. Quando o diabo consegue tirar o seu polegar, ele destrói a sua identidade, ele destrói a sua força na batalha, a sua força na guerra, ele destrói a sua revelação na palavra de Deus. E é isso que a gente está vendo. Crentes cheios do Espírito com medo de guerrear. Crentes cheios do Espírito que não conseguem mais embanhar a espada, não conseguem ler Bíblia, não conseguem ler a palavra, não conseguem estudar a palavra. Eu sinto sono, pastor, eu sinto dor de cabeça. Pastor, me dá vontade de dormir. Pastor, Ei, deixa eu te falar uma coisa. Adoni-Bezeque está tentando cortar os seus polegares. Adoni-Bezeque está tentando tirar os seus polegares para que você não maneje bem a espada, para que você não atire os arcos, não atire as flechas com os arcos da fé contra os inimigos. O diabo, ele quer roubar a sua identidade de filho. Vamos desfragmentar isso um pouco. Falando de identidade, você é filho de Deus, o Espírito Santo mora aí dentro. E você anda debaixo de um coitadismo. Mas eu não sou ninguém. Mas eu não sou nada. Quem sou eu? Mas eu não dou conta. Vamos abrir uma célula, eu não dou conta. Vamos pregar, não, eu não dou conta. Olha, vamos servir a Deus, não, mas é muito para mim. Eu não sou capaz. Eu não isso, eu não aquilo. Ei, Adoni-Bezeque quer roubar a sua identidade, meu irmão. Você é filho de Deus. Jesus mora dentro de você. O Espírito Santo está aí dentro. Segundo, ele tira a minha força na guerra. Parece que a oração do pastor tem mais poder do que a sua. Parece que a oração dos outros tem mais poder do que a sua oração. Olha só, a palavra não diz que a oração do pastor tem mais poder, nem a do apóstolo, nem a do mega, ultra, gold star do evangelho. Não! A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Então, se você é um justo, se você foi justificado pela fé em Cristo Jesus, se o sangue de Jesus está sobre o alto da sua cabeça, você é um homem justo, uma mulher justa, sim, você pode orar. Você pode ir para a guerra, você pode ir embora da sua família, você pode mandar os demônios embora da sua vida e da sua casa. E terceiro, Adoni-Bezeque cortava o polegar dos pés. Isso significa insuficiência na caminhada. Adoni-Bezeque não quer que você caminhe. Adoni-Bezeque não quer que você flua no reino. Adoni-Bezeque quer limitar a sua caminhada. Adoni-Bezeque não quer deixar você romper. Adoni-Bezeque não quer deixar você crescer no reino. Então, querido, querida, entre em nome de Jesus numa nova dimensão.
Entre, saia da condição da mulher cananeia. Saia do governo de Adoni-Bezeque, que quer cortar seus polegares, que quer cortar os seus dedos dos pés. Um guerreiro cujos dedos dos pés era cortado, ele perdia o equilíbrio, ele não conseguia atacar o inimigo e ele também não conseguia defender a sua nação. Ele não conseguia defender os seus domínios. Por isso que a gente está vendo um monte de crente fraco. O diabo entra e sai da casa dele a hora que quer. O diabo entra e sai da vida dele a hora que quer. O diabo assola sua vida emocional, sua vida sentimental, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida ministerial, sua vida... O diabo solapa essa pessoa. Porque Adoni-Bezeque conseguiu cortar o dedo dos pés dela. Toda hora cai. Cai na mentira, cai na vida emocional, cai na prostituição, cai no roubo, não consegue se manter de pé, não consegue se manter ereto, não consegue se manter na vanguarda, na luta, na guerra. Ele está toda hora caindo, porque falta equilíbrio. O dedão dos pés, irmãos, ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Andar de pé, correr, se movimentar. Ortopedicamente falando, eu fui pesquisar, os ortopedistas dizem isso, que uma pessoa com deformidade nos polegares dos pés, ela tem dificuldade de se locomover, ela tem dificuldade de correr, de praticar esporte, ela tem dificuldade de andar. E é isso que o diabo quer. Ele quer limitar a sua movimentação. Ele quer limitar você de crescer no reino. Por isso que ele corta o dedão dos pés. Por isso que ele corta o dedão dos pés para que você não caminhe, para que você não cresça, para que você não rompa. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Jesus quer restaurar o polegar das mãos, o polegar dos pés, para que você seja novamente um guerreiro, para que você possa caminhar em triunfo, caminhar em vitória, de cabeça erguida. Jesus quer tirar você de debaixo da mesa, restaurar a sua identidade de rei. Lembre-se disso, nós somos um reino de sacerdotes. Nós não fomos feitos para ficar debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Que o Senhor de toda a terra te abençoe. Nós temos que encurtar a mensagem porque o tempo aqui de carga, o tempo que o celular consegue comportar, né? A memória do celular é muito pequena, então nós temos que encurtar essa mensagem. Mas nós vamos pregar ela novamente lá na igreja. Deus quer mudar o seu ministério, a sua vida. Deus quer te dar a identidade correta, Deus quer colocar você de pé e Deus quer colocar você preparado para a guerra. Saia do governo de Adoni-Bezeque. E é por isso que eu quero orar nessa hora, por você, pela sua casa e pela sua família. Feche seus olhos se você puder, em nome de Jesus. Deus de toda glória, em nome de Jesus eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu declaro sobre esta igreja, eu declaro sobre a nossa vida, o governo de Adoni-Bezeque lançado por terra. Todos os demônios que querem cortar o dedão das mãos para nos intimidar, querem cortar o polegar das mãos para a gente não guerrear, eu rejeito e repreendo em nome de Jesus. Todos os demônios que querem cortar o polegar do pé para tirar a nossa firmeza, eu repreendo esses demônios no nome de Jesus. Todos os demônios que querem tirar a nossa identidade, que querem nos colocar debaixo da mesa de Adoni-Bezeque, eu repreendo eles em nome de Jesus. E declaro, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa casa, a cobertura do sangue de Jesus, da unção do Espírito e da glória do Pai. Senhor, da mesma maneira que aquela mulher cananeia foi restaurada quando encontrou com Jesus, permita-nos, Pai, sermos restaurados do governo de Adoni-Bezeque quando nós encontramos com o Senhor. Nos restaura, restitui a ousadia. O Ramanai Gashoketore Bakalabá, Robekolemanaragasebre Kalabará. Restitui, Senhor Deus, em nome de Jesus, a ousadia para a guerra, a coragem, a voluntariedade, Senhor. Restitui, meu Deus, a nossa identidade. Manogoshoketore Blakalabá. Restitui, Senhor, a nossa identidade no Senhor. Em nome do Senhor Jesus.
e para a glória do Pai. Que Deus te abençoe. Que Jesus te dê shalom, em nome de Jesus. A paz do Rei de toda a terra, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus.